Bem facinho de achar, livro de Atos, capítulo 1, vamos ler o versículo 4 e o versículo 8. Versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Versículo 8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Senhor, que nós venhamos viver e cumprir esse de todos os dias das nossas vidas, mas nunca de acordo com o que nós planejamos ou aquilo que nós achamos que deve ser feito, mas de acordo com a vontade do Teu Espírito Santo. Para isso foste enviado Espírito de vida, para nos conduzir, nos orientar, nos aconselhar, para nos mostrar aonde devemos entrar, aonde não devemos entrar, para nos mostrar a palavra certa, na hora certa e no local certo. Por isso eu te peço, continue nos conduzindo, Espírito de vida, Espírito de graça, Espírito da verdade, Espírito de Deus. Fica à vontade, porque aonde o Senhor está, ali a liberdade. Eu te agradeço em nome de Jesus. E a igreja que crê que vai morar no céu diz: amém. Eita glória. Ô, gente, é bom demais estar aqui, né? É muito bom. Aleluia. Glória a Deus. A primeira coisa que me chama a atenção aqui nessa leitura que fizemos nesta noite é: não saiam. Não saiam. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Às vezes a gente já tem vontade de colocar a mão na obra, de sair, de fazer, de cumprir o ID. Eu tenho que ir, eu quero ir, porque eu preciso ir. Mas às vezes para fazer a visita na casa do vizinho do lado, a gente tem que se preparar antes. A gente tem que orar. A gente tem que buscar, Senhor, é lá que o Senhor quer que eu vá? Já aconteceu comigo. De ir na casa da mesma pessoa 4 vezes e ela não estar lá. E o Senhor me falando: não é na hora que você quer. A intenção é boa. Mas para você ir lá em meu nome, primeiro você precisa estar revestida, guardada. Porque às vezes você vai para tomar uma xícara de chá, um cafezinho, para matar a saudade, e aí como é que você está? Mas você não sabe a trama do inimigo naquele lugar. Nós precisamos estar preparados para tudo. Uma vez eu fiz a live com a pastora Andréia, a primeira live que nós fizemos juntas, e ela falou algo que eu achei magnífico. Ela falou que antes de sair de casa e ir para o ponto de ônibus, ela mergulhou, ela debruçou na oração. E ela orou e clamou. E ela relatou que quando ela chegou naquele ponto de ônibus, tinha uma criança endemoniada. E aquela criança estava batendo em todo mundo no ponto de ônibus, mas não tocou nela. E ela o tempo todo repreendendo aquele demônio: olha só. E se a pessoa sai de qualquer forma: não, deixa eu ir que eu estou atrasada, eu tenho que ir. E não ora. O inimigo, ele tira proveito. O inimigo o tempo todo, ele tenta nos envergonhar. O tempo todo ele tenta achar uma brecha para entrar. E hoje eu vi algo que eu nunca tinha ouvido, eu achei magnífica. Aquela explanação do pastor. O pastor disse que a sua mãe todos os dias chamava a atenção dos filhos e falava: filhos, não deem lugar ao diabo. Efésios 5:27. Filhos, não deem lugar ao diabo. Filhos, não deem lugar ao diabo. E ela dava o seguinte exemplo: se vocês forem para a escola e dar lugar ao diabo e vocês aprontarem, o que vai acontecer? Vocês serão chamados de atenção, eu terei que ir lá por causa de bagunça de vocês, e se vocês derem brecha, vocês vão aprontar lá. E quando chegar em casa, sabe o que vai acontecer? O diabo vai embora, vocês vão ficar e quem vai apanhar é vocês. Gente, eu achei brilhante esse exemplo. Por quê? Porque não é só para criança na escola, não.
O homem que às vezes dá brecha para o diabo no adultério, igual Davi. Davi deu brecha porque ele tinha que estar na guerra. Davi precisava estar na batalha. Deus levantou ele como um guerreiro das batalhas. Ficou em casa à toa. E aí, mente vazia, a oficina do... Gente, o rei que tinha que estar na guerra estava andando à toa no palácio. À toa. Viu que não precisava. Fez o que não precisava. E aí, o que aconteceu? Caiu. E quando ele caiu, o inimigo, já fez o que eu queria. Agora é só esperar o resultado. Porque o resultado chega, a conta chega. Foi pregado aqui ontem, Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Assim como uma pessoa, ela dá brecha para o inimigo usa ela para talvez tirar a vida de alguém. Aí a partir do momento que o sangue escorreu, o diabo vai pagar consequência lá na cadeia. E o inimigo está longe procurando mais um. Então nós não devemos dar brecha para o inimigo, porque o tempo todo ele tenta arrumar, não precisa ser um motivo grande não. Às vezes uma coisinha tão pequena, ninguém tropeça num poste, ninguém vai tropeçar num apartamento, mas se tiver um prego, uma taxinha enferrujada no chão, é o suficiente para entrar um tétano e muitas vezes levar a óbito. Ninguém tropeça em coisas grandes. Precisamos vigiar o tempo todo. Então aqui o Senhor Jesus falou claramente com os discípulos: não saiam daqui, até que do alto vocês recebam e sejam cheios desse poder e dessa graça da pessoa do Espírito Santo, porque é Ele que vai na frente dando poder, é Ele que vai expulsar demônios, é através dEle que em meu nome expulsarão demônios, pisarão serpentes, escorpiões, é através da unção dEle que imporão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. É na unção, é na graça, no poder, é na sabedoria, é pelo dom da fé, é pelo dom de conhecimento, de discernimento de espíritos, e é Ele que gera isso em nós. Nunca faça nada sem antes ser cheio, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, por mais óbvio que seja a situação. Tem pessoa que sai de casa para comprar um pão na padaria que ela vai há 15, 20 anos e não volta. O tempo todo precisamos estar preparados. Para quê? Para sermos testemunhas. Testemunha daquilo que nós vimos, daquilo que nós ouvimos. No caso aqui ele disse aos discípulos porque eles foram testemunhas oculares daquilo que Jesus fez na frente deles. No nosso caso hoje também somos testemunhas das obras do Senhor diante dos nossos olhos. Mas mais do que isso, testemunhas da palavra. Para isso fomos chamados. E quando o Espírito Santo ele veio segundo o cumprimento do que está escrito em Joel 2 e também em Atos, coincidentemente, eu creio que preparado por Deus, também no capítulo 2, ali fala que o Espírito Santo não é para quem está com o microfone na mão, não é para quem apenas fez o curso de teologia, não é para aquele que foi formado, fez doutorado, fez o magistrado, fez o bacharelado, não. O ID é para todos. Porque a palavra do Senhor é clara, que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. O Espírito Santo usa uma criança, usa um adolescente, usa um solteiro, usa um casado, usa um adulto, usa um ancião. A palavra diz que os filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e até os servos e as servas serão cheios do Espírito Santo de Deus. Não é para uma minoria, não é para uma classe escolhida. O ID é para todo aquele que nele crê. Porque o segredo está no poder do Espírito e no nome dele. A tempo e fora de tempo, aproveitando cada oportunidade. Lembrando que nem sempre seremos aceitos. Nem sempre seremos abraçados. O Senhor diz no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 2, que muito grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Precisamos rogar ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. E nesse mesmo capítulo, no versículo 3, ele declara: ide,
Eu os estou enviando como ovelhas em meio aos lobos. Você que quer ser uma testemunha do Senhor, você que é um cristão, um homem que já recebeu Jesus e tem esse entendimento de que sem Ele você nada pode fazer. Que você tenha essa consciência para que você esteja firmado nele. Para que quando vier talvez um tapa, uma palavra de desprezo, um julgamento, uma injustiça, um cuspe, como nosso mestre foi cuspido. Para que você esteja preparado a não desanimar, mas a abençoar aquela vida, a orar por ela e a buscar ainda mais e pregar ainda mais. Aqui no sábado, enquanto estávamos aqui, eu estava do lado do Gabriel, filho do pastor Emerson, e o tempo todo eu falava com ele, agora é a sua vez. E se não aceitar o folheto, não preocupa não fica triste não, dá para o próximo. E às vezes ele ia e chegava perto de mim, não quis não, com aquele jeito dele, né? Não quis não, tem problema não, vai para o próximo. E aí às vezes era a minha vez, aí eu chegava toda entusiasmada com o folhetinho, a pessoa virava a cara. Aí eu chegava perto dele e falei, tá vendo, né? Aquele que veio antes aceitou, essa aí não quis, mas abençoa a vida dela. Ore. Abençoe. Ministre. Porque a obra do Senhor, ela nunca será feita pela força. E nem pela violência, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Se um rejeitar, outro vai querer. Se um desprezar, outro vai ter sede. Aconteceu há mais ou menos um mês atrás, eu estava chegando em casa e um casal, a mulher de um lado da rua, o homem do outro, e logo ele falou, por favor, você tem algo para me dar? O que você tiver aí, a minha esposa está grávida, a gente mora debaixo do viaduto ali, e a gente não tem nada, o que você tiver vai ser de bom grado. E aí eu fui lá em casa, peguei o que eu tinha, o que eu podia compartilhar com ele, e naquele momento, mais que depressa, passei a mão no folhetinho também. E quando eu abri o portão para entregar o alimento para ele, ele voou no folhetinho. E aquilo me chamou a atenção. Aí ele falou, nossa, eu quero o primeiro folheto. Eu amo ler esses folhetos. E ali eu achei uma oportunidade para falar do amor de Cristo. Sempre vai ter um com sede e fome que vai cruzar o seu caminho. Sempre alguém desesperado pelo Senhor vai ser colocado diante de você. O que foi cantado aqui? Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. E quando foi naquele mesmo sábado à tarde, eu fui até a estação Floramar de metrô, porque de lá eu até comuniquei ao pastor que eu iria ministrar uma palavra lá no bairro Céu Azul. E lá naquele metrô eu cheguei, estava esperando meu tio que ia me pegar lá. E tinha pouquíssimas pessoas. Tinha apenas a pessoa dentro do guichê. Tinha chegado 2 guardas municipais que passaram. E tinha um jovem que estava próximo de mim com um livro. E ele lendo. E eu de olho nele. Aí eu acho que ele ficava entediado do lugar, ele ia para o outro e continuava lendo. E eu doido para ver o que ele estava lendo. Pelo que eu entendi do título, não era coisa muito boa, não. E aí ele saía daquele lugar e ele ia para outro. E aí Deus me tocou, vai lá, entrega um folheto para ele. Eu creio que já aconteceu com você. Sabe quando dá aquele frio? E se me xingar? E se me rejeitar? E se ele não quiser? Aí eu ia com o pé, eu voltava, eu ia com o pé e Deus falava, vai lá, entrega o folheto para ele. Eu mais que depressa, humildemente, peguei o folheto, cheguei toda sorridente, feliz. Esse aqui mesmo, maior. Esse aqui eu não quis, né? Esse aqui mesmo. Os 2 caminhos. Aí eu me aproximei, boa tarde, tudo bem? Eu estou vendo que você gosta de ler, eu quero te dar esse folhetinho para você ler. Não quero não. Assim, eu quero não. Eu falei, tudo bem, não tem problema não, mas de qualquer forma, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê saúde e paz. Ele olhando assim com desprezo, né? Tipo assim, eu não preciso desse Deus. Mas mesmo ele não querendo, como ele estava perto de mim, ele não saiu, eu continuei falando. Nós vivemos um tempo, falando com ele, nós vivemos um tempo que eu nunca vi tanto dinheiro investido em segurança. Mas você já parou para pensar que ninguém barra o ladrão no peito? Se Deus não guardar, ninguém mais guarda. Você pode investir caro que ninguém guarda.
Você já viu a violência do jeito que está? Pois é. Se Deus não edificar a casa, ninguém mais edifica. E eu falando, aí ele olhava para mim, eu olhava bem nos olhos dele assim também. E aí, por fim, eu falei, como é que você chama? Mateus. Nome bíblico. Deus te ama. E fui falando. Meu nome é Luciana. Mateus, não tem problema você não aceitar o folheto, não. Mas que Deus te dê força para levantar todas as manhãs. E que por onde você for, que os anjos dele te guardem. Sabe por quê? Se ele não te guardar, a força do seu braço não vai te guardar. Me afastei e comecei a orar por ele. Espírito Santo, não é na força do meu braço. Toca nesse coração, ele precisa de ti. O menino ficou tão incomodado que rachou fora de onde ele estava e subiu lá pra dentro. Mas a palavra foi lançada. O importante é lançar a palavra. Porque a palavra de Deus não volta vazia. E isso foi no sábado. Quando foi hoje? Por volta de 11 horas da manhã. O Senhor já tinha me falado. Você vai caminhar e vai fazer um vídeo perto daquele pé de perroxo. Isso lá na Andrades. A gente gosta de questionar, né? Eu pensei, oh Deus, mas nessa hora o sol tá escaldante. 11 e pouca da manhã, meio-dia. É nesse horário que você tem que ir. E ali eu fui. Coloquei uma viseira, coloquei, né, ali a minha máscara e fui. Eu tô assim, não é possível, Deus tem propósito nesse negócio. Uma lua dessa, fui. Aí eu até postei o vídeo hoje, aí sentei lá, aí gravei o vídeo e tal, amei. E aquele sol de lascar. Irmão, você podia ver que só tinha umas 2, 3 pessoas na pista de caminhada. Eu falei, gente, Deus não me trouxe aqui só para tomar sol, não. Não é possível. E aí eu levantei, fiz tudo o que eu tinha que fazer. E na hora que eu me levantei, aí veio um homem lá do outro lado com um saco nas costas. Eu não vim à toa aqui. Aí eu me aproximei dele, que Deus te abençoe, viu? Vai com Deus. Amém, obrigado. Tô indo tomar a dose da vacina. Aí entrei quente, falei, que bom. Você tá indo tomar a dose da vacina? É. Só que eu tô com medo de tomar, que a primeira deu reação. Você já tomou as 2? Eu falei, não, Deus quebrou meu gás, me deu uma só, tomei a única. E aí conversa vai, conversa vem, conversa vai. E aí ele tá assim, eu tô afastado há 20 anos. Eu falei, Jesus, aí o propósito. Aí eu falei, o que? Você tá afastado 20 anos? 20 anos. Eu vim lá do norte de Minas e agora eu moro aqui. Eu já andei esse Brasil todo, já morei em tal lugar. Sabe aquele lugar lá no alto ali, pro lado do Veracruz? Ali eu fiz uma barraca no meio do mato. E eu já morei debaixo de tal lugar. E eu já morei no albergue, acho que 6, 7 anos. E aí começou a contar a história dele. E ali eu aproveitava os momentos e falava. E eu ministrava sobre a vida daquele homem. E ele falava e eu falava. E me chamou a atenção que ele usou por várias vezes, eu estou afastado. E próximo de eu sair ali daquele momento, para nós terminarmos a nossa conversa, eu sei que nós ficamos conversando quase 1h15. E aí eu falei com ele, o nome dele é Lourival. Inclusive já até anotei no caderno de oração que ele pediu para orar por ele. Eu falei, Lourival, não usa essa expressão que você está afastado. Eu preciso voltar. O que te impede de voltar? Aí ele pensou. Nada te impede de voltar. Mas eu ainda tomo as minhas cachaçinhas. Meu filho, vem com a cachaçinha, que Deus vai te libertar dela. Vem do jeito que você está. E aí no final, eu comecei a ministrar sobre a vida dele. Eu orei por ele. E ele, graças a Deus, reconciliou com Cristo. Ali naquele sol escaldante do meio-dia, 1h. Eu voltei para casa alegre e feliz. Eu tenho aprendido que a nossa vida como cristão, o nosso id é como a parábola de Marcos, no capítulo 4. Onde fala que a primeira parte daquela semente, ela caiu à beira do caminho. Infelizmente, não frutificou, porque as aves vieram e a comeram. A outra parte, caiu em terreno pedregoso. Como não havia muita terra, logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e as secaram, porque não tinha raiz. A terceira parte caiu em meio aos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas de forma que ela não deu fruto. Outra parte, porém,
caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e a 100 por um. Nem Jesus agradou a todos. Eu custei a aprender, mas graças a Deus que hoje eu tenho esse entendimento. Eu fui chamada para lançar a boa semente. Quem fará a obra é o Espírito Santo de Deus. E a palavra não volta vazia. Talvez na hora a pessoa despreze e não dê a mínima, mas lá na frente, pela misericórdia, Deus vai fazer ela lembrar daquela palavra. O nosso Deus, Ele é fiel. Você não está orando à toa. Você não está se ajoelhando à toa. Como o Derek disse aqui na oração, resista, persista, persevere, continue plantando, continue orando, porque no tempo certo você colherá. Deus tem visto as suas lágrimas. Antes de vir para cá hoje, eu estava ouvindo uma passagem falando sobre Agar, que naquele momento que para ela era o fim, aonde ela deixou Ismael e se afastou para não ver o filho morrer, no meio do nada, sem água, sem caminho, sem um porto seguro onde pousar a sua cabeça com o seu filho. Mas ali, Deus ouviu o pranto de Ismael. E Deus enviou o anjo. E logo Deus, através do anjo, mostrou a Agar, ali está a água, coisa que até então ela não tinha visto. É nos momentos mais difíceis, mais áridos da sua caminhada. Quando você talvez achar, até aqui deu. Pela misericórdia, Deus continua enviando anjos e mostrando mananciais de águas vivas em meio ao deserto. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Apenas ide, pregue o Evangelho, faça a sua parte. Não tente convencer ninguém na força do seu braço, mas continue cantando, louvando, adorando, pregando. Continue ministrando, continue abençoando vidas. E pode ter certeza, eu ainda falei para os jovens ontem, eu falei, fica tranquilo. Porque se a pessoa não receber a paz que você ministrar, ela vai voltar para a sua vida. Apenas não cesse de orar, não cesse de clamar. Você não está aqui por minha causa, por causa do pastor Hugo. Eu creio que você está aqui, assim como eu, por causa de Cristo. E Ele pagou um alto preço para que o Espírito Santo fosse enviado. Então, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê e for batizado será salvo. Pregue. Pregue por perto, pregue à distância, mas pregue. Para terminar essa palavra, eu fiquei muito feliz também. Eu creio que foi um presente maravilhoso, que o Senhor me deu a graça de ganhar essa alma para o Senhor. Tem uma irmã que ela frequentava aqui há mais ou menos uns 3 anos atrás. E essa irmã, ela parou de vir aos cultos, ela se afastou um pouco. E infelizmente, o marido veio a falecer por causa do Covid. E já há algum tempo eu tenho esse contato com ela, graças a Deus, ela mudou-se do bairro Goiânia. E quando foi no dia de sábado, ela me mandou uma mensagem falando que o irmão dela ia passar pelas águas. E ela também desejava muito passar pelas águas. E ela apavorada, porque o batismo ia ser no domingo e ali o tempo todo mandando mensagens, eu preciso falar com você, eu preciso falar com você. E então eu disse, fala, o nome dela também é Luciana, fala Luciana, o que você precisa, no que eu puder te ser útil, fala comigo. E ela me chama de pastora Lu, e ela diz, pastora Lu, meu irmão vai batizar amanhã. E eu também quero muito batizar, mas não deu tempo de fazer o pré-batismo. E aí eu fui com ela lá naquela passagem de Atos, aonde Deus enviou Filipe até o servo da rainha Candace, da Etiópia. E quando Filipe chegou naquela carruagem, aquele homem estava lendo acerca do profeta Isaías, onde falava sobre Cristo. E então Filipe logo lhe perguntou, você entende o que você está lendo? E ele disse, como eu vou entender se ninguém me explicar, se ninguém pregar para mim? De quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outro que haveria de vir? E então Filipe explicou para ele, e logo o entendimento lhe veio no coração, ardeu por Cristo, e ele fez a pergunta, o que me impede de ser batizado? Eis aí a água. E Filipe falou, se você crer de todo o seu coração e confessar Cristo.
E ali aquele homem aportou da carruagem, logo foi batizado, e o Senhor arrancou o Filipe dali para continuar o ide do Evangelho. E aquele homem voltou feliz para a sua casa. E eu disse para ela naquela passagem: Luciana, ainda que não tenha dado tempo, até porque a Bíblia, ela não fala sobre o pré-batismo. Lógico que a gente precisa conhecer o significado, o sentido, o propósito. Que compromisso é esse? Mas então eu expliquei, você conhece a Cristo já há alguns anos. Você tem o entendimento do que é confessá-lo como o único e suficiente Salvador? Você crê que só Ele é o Senhor, o Filho de Deus que veio e ressuscitou? Você está disposto a seguir nessa caminhada, arrepender dos seus pecados? Estou. Eu sei, eu tenho consciência. Então eu disse: vai, minha filha, vai e passe pelas águas, porque a palavra do Senhor fala: e todo aquele que crer e for batizado será salvo. E então ela foi, passou pelas águas e me mandou um monte de fotos que está aqui, para a alegria do reino dos céus. E eu disse para ela: é um cumprimento, um compromisso seu. Agora congregue, agora mergulhe na palavra do Senhor. Queridos, de perto ou de longe, muitos não te darão crédito, mas sempre haverá alguém com o coração preparado e disposto a aceitar Jesus Cristo. Então, ide e pregai o Evangelho. Continue orando, continue adorando. Por mais difícil que pareça, por mais duro que seja o coração, o Senhor, Ele é poderoso para arrancar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Busque o Espírito Santo. E use dessa graça, dessa presença, para que você faça discípulos e para que eles deem fruto. Eu quero orar pela sua vida neste momento. Feche os seus olhos. Liga a sua mente no trono. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero ministrar em nome de Jesus. Que você busque mais do Senhor, para que você o conheça ainda mais, para que você mergulhe nos rios dele ainda mais. E para que você não desanime. Talvez a primeira porta que você bater, ela se fechará sobre o seu rosto. Talvez na segunda porta a pessoa rejeitará: eu não preciso do seu Deus. Mas pode ter certeza que lá na frente você encontrará uma terra fértil, uma terra sedenta e faminta por mais de Deus. E de fazer discípulos em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Senhor, eis aqui a tua igreja. Estamos aqui porque cremos que o Senhor está nos ensinando, nos moldando, nos renovando, nos enchendo com o teu Espírito, para que possamos continuar pregando o Evangelho. Nos ensina, Pai, assim como Cristo. Se porventura bater de um lado da nossa face, nos dê essa graça pelo teu Espírito, para que, se for necessário, ceder o outro lado da face. Nos ensine a caminhar mais uma milha. Nos ensine a abençoar aquele que nos amaldiçoa. Nos capacita a amar aquele que nos odeia. E nos dá graça, Deus, para não desanimar. Porque o Senhor que enxergou Agar naquele deserto, quando ela achava que era o fim, o Senhor disse para ela: eis que ainda farei do seu filho uma grande nação. E assim o Senhor fez. Deus, aleluia, que enxergou Agar naquele deserto, que ouviu o choro de Ismael, o mesmo Deus que viu Jeremias atolado naquele poço apenas com lama, o mesmo Deus que enxergou Elias dentro daquela caverna, o mesmo Deus que guardou Daniel naquela cova, o mesmo Deus que contemplou a caminhada de João Batista, e até naquele momento tão difícil que foi o momento da sua morte, esse mesmo Deus que os fortaleceu, te fortalece. Não saia de Jerusalém sem antes se preparar. Busque o Senhor em todo o tempo, enquanto se pode achar. Ore de noite, ore de madrugada, ore de manhã, ore de tarde, ore em todo o tempo, porque há poder naquilo que sai dos seus lábios. E quando você clamar, Ele virá e te capacitará a ser um vaso de honra, cheio da presença dEle. Ide e fazei discípulos. E que a semente do Senhor produza uma preciosa colheita através da sua vida, em nome de Jesus. Você que pode, aplaude ao Senhor, glorifica ao Senhor, glorifica ao Senhor, porque Ele está te preparando para fazer a obra dEle com mais excelência. Aleluia, pastora Alice, por gentileza. Glória a Deus, aleluia.